No nosso último vídeo eu falei para você quais são os temas de direito e processo do trabalho que não podem ficar de fora da sua revisão. No vídeo de agora, como prometido, a gente vai fazer uma revisão pontual de processo do trabalho. Vem comigo. Já temos um vídeo aqui no canal de revisão de direito do trabalho. Tá salvo lá na playlist de direito do trabalho. Vou deixar o card aqui em cima também para você, a descrição no vídeo. E esse vídeo, como qualquer outro aqui do canal, é só digitar Marina Marques Prof e o título do vídeo que vai aparecer para você. São vários vídeos pontuais tratando especificamente de um assunto. Você digita na busca do YouTube Marina Marques Prof e o nome do assunto que o vídeo vai aparecer para você. No vídeo de agora, como eu disse, a gente vai começar a fazer a revisão de processo do trabalho. Vamos comentar 5 temas que podem ser cobrados na sua prova. Já pensou se a Marininha aqui acerta os 5, hein? Vamos começar por competência. A gente vai fazer uma linha cronológica, uma história processual, do começo ao fim. Começando pela competência, né? Você precisa saber em qual juízo que você vai propor a sua causa. Se é competência da Justiça do Trabalho ou se não é competência da Justiça do Trabalho. E quer saber? A FGV adora a questão de competência. A competência é tratada no artigo 114 da Constituição. E a gente vai inciso por inciso para eu falar para você o que é mais importante memorizar sobre cada um deles. Olha só o que diz o artigo 114 da Constituição Federal. Artigo 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Inciso 1º, as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aqui você precisa estar atento para alguns pontos. O que é relevante você saber sobre isso? Bom, temos os servidores públicos estatutários, que não é da competência da Justiça do Trabalho. E temos os empregados públicos, que são seletistas, e é da competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Servidor público, eles possuem um vínculo administrativo com a União, com os estados, com o Distrito Federal, com os municípios, suas autarquias e fundações públicas. Já os empregados públicos, eles são seletistas, eles são empregados, mas que trabalham para a empresa pública, para a sociedade de economia mista. Então, o que você precisa estar atento na hora da sua prova? Não basta você se fixar em se trabalha para a União, se trabalha para estados, municípios, autarquias, não. O que você tem que se atentar é para o regime jurídico, se é um regime jurídico administrativo ou seletista. Se é um vínculo de emprego, um regime de emprego ou administrativo. Se for administrativo, ele vai ser servidor público estatutário. Ele não obedece às regras da CLT e sim ao seu estatuto. Vai ser um servidor público federal, que trabalha para a União, um servidor público estatutário estadual, que trabalha para os estados, distrital, para o distrito, município. Isso a questão vai te dizer. Agora, muita atenção. Porque se for empregado público, olha, o próprio nome já diz, é empregado público. No caso do servidor, é servidor público, não é empregado público, ele é seletista. Trabalha para empresas públicas ou sociedades de economia mista. Nesse caso, dos empregados públicos, a competência será da Justiça do Trabalho. Dos servidores públicos estatutários, a competência é lá da Justiça Comum. E atenção para mais um ponto aqui relevante. Se estiver falando de temporários, aqueles empregados que trabalham para a administração pública, não é o temporário que você contrata lá no final do ano para trabalhar no comércio, por exemplo. Não, é o temporário, servidor temporário, lá do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, quando surge necessidade da administração pública contratar sem o concurso que há para o estatutário, é um contrato temporário, esses também estão fora da competência da Justiça do Trabalho. Então, Justiça do Trabalho é empregados públicos seletistas, que trabalham para empresas públicas e sociedade de economia mista. Dando sequência, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 2, as ações que envolvam exercício do direito de greve. Aqui o que é relevante você saber? Que ações são essas? São aquelas ações possessórias de reintegração de posse, de manutenção de posse, de interdito proibitório. Nesse caso, essas ações que envolvam o direito de greve. Então tem que estar mencionando questão de greve e o mais importante,
Greve da iniciativa privada. Greve da iniciativa pública não é competência da Justiça do Trabalho. Greve da iniciativa privada é competência da Justiça do Trabalho. Iniciativa privada, competência das ações possessórias que envolvam o direito de greve, é da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores e entre sindicatos e empregadores. Percebam que tem o sindicato envolvido. Tem o sindicato envolvido e a ação de representação sindical, não importa se é entre sindicatos, se é entre sindicato e empregado, entre sindicato e empregadores. Se tem o sindicato e a ação é sobre representação sindical, a competência é da Justiça do Trabalho. Então memoriza o sindicato para te ajudar a resolver a questão. Vamos para a próxima. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 4, os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Parece estranho, né? Sou estranho a Justiça do Trabalho julgar habeas corpus. Crime na Justiça do Trabalho? Nunca. Mas, gente, habeas corpus não está necessariamente ligado ao cometimento de um crime, é quando o direito à locomoção for tolhido. E se o ato, o que você precisa o que você precisa memorizar é se o ato questionado envolver matéria sujeita à jurisdição trabalhista. Então, por exemplo, o direito líquido certo violado diz respeito à relação de trabalho para você impetrar um mandado de segurança. Tem que dizer respeito à jurisdição trabalhista, as questões vinculadas à relação de trabalho. Aí sim vai caber habeas corpus, habeas data e mandado de segurança. Dando sequência. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhistas, ressalvado o disposto no artigo 102, inciso 1-O da Constituição Federal. Bom, gente, aqui o que é um conflito de competência? Pode ser um conflito negativo ou um conflito positivo, né? Ficam dois juízes brigando, ou os dois querem julgar aquele ação, querem assim no sentido de os dois se acham competentes para julgar aquela ação, ou os dois querem lavar as mãos, esse não é problema meu. Pode haver entre uma vara do trabalho e outra vara do trabalho. Se for entre varas do trabalho do mesmo TRT, quem resolve é o próprio TRT. Pode ser entre uma vara do trabalho e um TRT. Se for o mesmo TRT, não existe conflito de competência, porque sempre que for o conflito entre um inferior e um superior, um órgão inferior e um órgão superior, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não tem conflito, então vai ser sempre do órgão hierarquicamente superior. Agora, pode ser conflito entre TRTs diferentes, entre o TRT de São Paulo e o TRT de Santa Catarina. Quem vai resolver? O TST. Então, conflito de competências envolvendo também os órgãos da Justiça do Trabalho, a competência será da Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 6, as ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da relação de trabalho. Isso hoje em dia é tranquilo, né? Você já está acostumado até a treinar, a pedir dano moral na Justiça do Trabalho, mas é porque antigamente não era competência, porque a indenização entendia-se que era competência da Justiça Comum, só com a emenda constitucional lá em 2004 é que passou a ser competência da Justiça do Trabalho, processar e julgar ações envolvendo indenização por dano moral e patrimonial. Então, se envolver relação de trabalho, obviamente, se estiver ligada à relação de trabalho, compete à Justiça do Trabalho. Próximo. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar, inciso 7, as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho. Isso são aquelas multas administrativas, né? As penalidades, não só multas, mas para ficar mais fácil de você entender, penalidades administrativas aplicadas pelo Ministério do Trabalho, pelo Ministério Público do Trabalho. Imagina, por exemplo, que a empresa não paga horas extras para o empregado e os empregados sempre fazem 3 horas extras por dia, excedendo, né, o limite constitucional de 2 horas extras por dia, ocorre uma denúncia, vai o fiscal lá do trabalho lá na empresa e vai autuar a empresa, o auditor fiscal do trabalho vai autuar a empresa, vai aplicar a multa, e aí quem vai julgar essas questões, para quem que a empresa vai recorrer? Para a Justiça do Trabalho. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a execução de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, inciso 1A e E2 dos acréscimos legais decorrentes da sentença que proferir.
E acrescentando aqui também dos acordos que homologavam, porque a gente tem uma súmula nesse sentido. Cuidado, muito cuidado nesse que é um dos incisos mais importantes desse artigo 114 da Constituição Federal. O que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar em relação às contribuições sociais e previdenciárias? Justiça do Trabalho só executa de ofício, não precisa nem de requerimento da parte, as contribuições sociais e previdenciárias das sentenças que proferir e dos acordos que homologar. Então, só daquilo que ficou decidido na sentença. Justiça do Trabalho não tem competência para julgar aquela cota do INSS que a empresa não recolheu durante todo o contrato de trabalho do empregado. Não é na Justiça do Trabalho. Aí é competência da Justiça Comum, da Justiça Federal. Não é competência da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho vai executar de ofício somente aquilo que ficou decidido na sentença ou homologado no acordo. As contribuições que a empresa não pagou para trás, não é competência. Ué, Marina, mas como assim? Se ela vai julgar, vai condenar e vai executar de ofício? Não, gente, ela não vai julgar. Não é da competência da Justiça do Trabalho tratar de questões relacionadas à cota do recolhimento do INSS durante o contrato. Mas quando é proferida uma sentença e condena em verbas de natureza salarial, há sim o acréscimo, os reflexos dos encargos do FGTS, do INSS, que o empregador deixou de recolher quando não pagou, por exemplo, horas extras. Quando o empregador não paga horas extras, o empregado entra na justiça pleiteando o pagamento de horas extras. Sobre essas horas extras vai incidir o FGTS, que não incidiu nas horas extras, o INSS, que não incidiu nas horas extras, o aviso prévio. Esses são os reflexos. E sobre essas parcelas que tiver condenação em sentença e tiverem natureza salarial, porque, por exemplo, sobre condenação e indenização por dano moral, não tem incidência de INSS. Mas de horas extras tem natureza salarial e tem incidência de INSS. Sobre esse valor da sentença ou do valor que ficou consignado no acordo, aí, sobre esse valor, é competência da Justiça do Trabalho. Muita atenção nisso, muito cuidado aqui. Passada a competência, vamos agora para a nossa segunda dica de revisão da sua prova de processo do trabalho. Você já sabe agora se é ou não competência da Justiça do Trabalho para propor a sua ação. Agora falta você saber por qual rito vai ser. Se rito ordinário, sumário ou sumaríssimo. Temos 3 ritos no processo do trabalho: sumário, sumaríssimo e ordinário. Rito sumário até 2 salários mínimos, o valor da causa. Rito sumaríssimo até 40 salários mínimos e rito ordinário acima de 40 salários mínimos. Agora, a FGV, pelo procedimento sumaríssimo ser repleto de detalhezinhos, é sobre ele que a gente vai falar agora. Dica número 2, então, sobre o procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo, como eu disse, ele é limitado até 40 vezes o valor do salário mínimo. O valor da causa tem que ser de até 40 salários mínimos. E existem alguns pontos específicos, característicos do rito sumaríssimo que você precisa saber, porque é o que é cobrado de você na prova. Primeiro ponto: a administração pública autárquica e fundacional não é parte do rito sumaríssimo. Isso significa que você não pode ajuizar uma ação se o seu valor da causa for inferior a 40 salários mínimos contra a administração pública? Não. Jamais significaria isso. Significa que, ainda que o seu valor da causa seja inferior a 40 salários mínimos, se a sua ação for contra a administração pública autárquica, suas autarquias e fundações públicas, vai correr pelo procedimento ordinário, ainda que o valor da causa seja inferior. Claro que você não vai ser tolhido do seu direito de ação, porque a administração pública não pode ser parte no procedimento sumaríssimo. É porque é incompatível com a celeridade também que se propõe no procedimento sumaríssimo, né? A ideia é que ele seja mais célere. Em razão disso, então, lembrem, não é possível figurar no polo passivo nem no polo ativo, não é possível ser parte à administração pública, suas autarquias e fundações públicas. Então, quem compõe a administração pública? União, estados, Distrito Federal, municípios, suas autarquias e fundações públicas. Não podem ser partes. Além disso, é muito importante, por ser um procedimento sumaríssimo mais célere, não há
citação por edital. Não tem citação por edital no procedimento sumaríssimo. Não tendo citação por edital no procedimento sumaríssimo, por que é exigido, então, que o empregado, o reclamante, forneça os dados completos, o endereço completo, exato do reclamado? Porque não há citação por edital. Não tem citação por edital no procedimento sumaríssimo, mas tem perícia. Lembrem, tem perícia no procedimento sumaríssimo normalmente. Não tem citação por edital, tem perícia. No processo do trabalho, no rito sumaríssimo, também existe uma dica muito importante, simplesinha, para você garantir ponto aí, porque a FGV pergunta isso. Limitada até 2 testemunhas por partes no procedimento sumaríssimo. Há essa limitação de até 2 testemunhas. E um detalhe importante, no processo do trabalho, as testemunhas não precisam ser intimadas, elas comparecem à audiência independente de intimação. Mas no procedimento sumaríssimo tem um detalhe. Se a testemunha não compareceu à audiência que ela foi convidada, essa audiência só vai ser adiada se, e como dizemos os matemáticos, se e somente se houver a comprovação do convite. Então, no procedimento sumaríssimo não há intimação de testemunha. Você não vai pedir para o juiz intimar a testemunha no procedimento sumaríssimo. O reclamante ou o reclamado vão emitir uma carta convite, recolher a assinatura, informando o dia e a hora da audiência, pedir para a testemunha assinar e juntar o processo. Aí, somente se a parte comprovar por meio dessa carta convite que a testemunha foi convidada e não compareceu, aí sim a audiência será adiada. Caso contrário, não apresentou carta convite, a testemunha não compareceu, a audiência ocorre normalmente e a parte perde aquela oitiva da testemunha que não compareceu. E outro detalhe importante também em relação ao rito sumaríssimo é que as audiências são unas. A regra é que ela seja una e pronto. Ela é una. Só em casos específicos, por exemplo, quando houver necessidade de perícia, que ela vai ser partida, mas gravem que a audiência no rito sumaríssimo é una. Próxima dica, então, já que a gente falou em audiência una, vamos falar de audiência também, que é rica em detalhes para serem cobrados e a FGV também adora. Você já sabe a competência, já sabe qual é o rito que vai escolher, já propôs no rito correto e agora o que você precisa saber sobre a audiência trabalhista? Primeiro, quem precisa comparecer à audiência? Reclamante e reclamado. Podem se fazer substituir? E aí agora a gente vai ver e qual a consequência das partes se fazerem substituir quando elas não comparecem pessoalmente. Reclamante vai comparecer pessoalmente, ele sempre vai comparecer pessoalmente. Mas atenção, por motivo de doença ou outro motivo poderoso, o reclamante pode se fazer substituir por quem? Pelo sindicato ou por outro empregado da mesma profissão. Então, o empregado, ele deve comparecer pessoalmente. Ele é o interessado, né? Então, ele vai comparecer pessoalmente. Ele, em raras exceções, quais raras exceções? Motivo de doença ou outro motivo poderoso. Nesse caso, ele vai sim poder se fazer substituir pelo sindicato ou por um empregado da mesma profissão. Mas a pessoa só vai estar ali só para cumprir o papel, para a audiência não ser arquivada. Vai comparecer o sindicato ou outro empregado da mesma profissão só para dizer assim, olha, o reclamante não compareceu porque ele está lá acamado, está internado com Covid. O que vai acontecer? A audiência vai ser adiada. É isso que acontece. Então, o empregado comparece pessoalmente. Se o empregado não comparecer pessoalmente, somente por doença ou outro motivo poderoso. Não é porque ele perdeu a hora e esqueceu da audiência. Não. Ele vai se fazer substituir pelo sindicato ou por outro empregado da mesma profissão e a audiência vai ser adiada. Não acontece nada nessa audiência que ele está sendo representado. Nada. Vai ser simplesmente adiada e depois ele comparece pessoalmente. Mas, se o empregado não comparece à audiência, ou não é uma dessas hipóteses, né, de motivo poderoso, não é por motivo de doença, é porque ele esqueceu da audiência, o que acontece? O processo é arquivado. O processo é arquivado e o reclamante é condenado a pagar custas processuais, mesmo depois da ADI do STF.
Mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele vai ser obrigado a pagar custas se ele der causa ao arquivamento do processo por não comparecer à audiência. E por falar nessa ADI, a gente vai ter um vídeo falando só dela para sua prova. Vai ser o próximo vídeo, então se você não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder esse próximo vídeo dessa dica importantíssima. E sobre agora a empresa. A empresa precisa comparecer pessoalmente? Aí não. A empresa pode substituir sempre por um preposto. Sempre, sempre, sempre. Porque você imagina uma empresa que tem reclamação trabalhista ali na cidade para todo lado, todo dia tem audiência. Você imagina se o sócio da empresa tivesse que estar em todas ao mesmo tempo? Claro que não, né? Então, multinacional, imagina uma empresa nacional, enfim, né? Ia ser muito complicado. Então, a empresa, o empregador, sempre pode se fazer substituir por um preposto. Sempre por um preposto. E atenção, esse preposto não mais precisa ser empregado da empresa. Desde a reforma trabalhista, o preposto não precisa ser mais empregado da empresa. Ele vai comparecer e, diferentemente do que acontece com o empregado, o empregador, quando o preposto comparece, a audiência ocorre normalmente e tudo que o preposto fala obriga a empresa. Então, ele pode celebrar acordo, ele pode desistir do processo, ele pode confessar, dizer que tudo que o reclamante falou é verdade. Tudo que o preposto fala é como se o próprio empregador estivesse falando. Ele está ali representando o preposto, a empresa, então tudo que ele fizer ali é como se a própria empresa estivesse fazendo. Então, no caso da empresa, ela pode fazer sempre substituir por um preposto. E a audiência ocorre normalmente. Mas se a empresa não comparecer, se a empresa não comparecer à audiência e nem enviar um preposto, o que acontece? O processo é arquivado? Não. Né? Você imagina o reclamante ser prejudicado por uma ausência da reclamada. O que acontece? Aí aplica-se a revelia e a confissão quanto às matérias de fato. Então falamos de competência, para você saber onde é a ajuização, do rito, procedimento sumaríssimo, para você saber por qual rito vai tramitar o seu processo, da audiência, né, o que é importante saber de audiência, e agora, depois da audiência, é proferida a sentença. E dessa sentença vai ser a nossa quarta dica. Quais são os recursos? Vamos falar muito rapidamente sobre os recursos no processo do trabalho que podem ser cobrados na sua prova. Então, foi proferida uma sentença. Dessa sentença pode caber o quê? Recurso ordinário ou embargo de declaração. Importante você saber, se o enunciado mencionar que a sentença é omissa, contraditória ou obscura, e você quer sanar esse vício, você vai opor embargos de declaração. Mas se a sentença não contém vícios e o que você quer é reformar a sentença, você vai interpor o recurso ordinário. Quem julga os embargos de declaração é o próprio juízo que proferiu a decisão. E quem julga o recurso ordinário é o TRT, é o órgão hierarquicamente superior. Só que eu preciso que você esteja atento para 2 pontos aqui. Nos embargos de declaração, né, eu estou falando que cabe aqui da sentença, mas embargos de declaração cabe de qualquer decisão, sentença, acórdão, sempre que a decisão contiver um vício. Qual vício? Sempre que ela for obscura, sempre que ela for contraditória ou sempre que ela for omissa. Contraditória, omissa ou obscura, e quando houver manifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso ou erro material, também se admite embargos de declaração. No caso do recurso ordinário, eu falei que de uma sentença na fase de conhecimento do processo de trabalho cabe recurso ordinário para o TRT. Mas você precisa saber que também existem hipóteses que vêm lá no inciso 2 do artigo 895, que trata do recurso ordinário, que vai caber recurso ordinário de acórdão para o TST. Olha só, como assim? Sim, nas hipóteses de competência originária do TRT. O que é hipótese de competência originária do TRT? São hipóteses em que o TRT funciona como juízo de primeira instância. A parte, ao invés de ajuizar sua reclamação trabalhista lá na vara do trabalho, não, ele já vai ajuizar direto no TRT, direto no TRT. Quais ações são essas? Tem um rol, mas o que você mais precisa saber é ação rescisória, mandado de segurança. Habeas corpus também, mas mandado de segurança e ação rescisória é o que a FGV mais cobra. Então, se você estiver diante de uma ação rescisória ou de um dissídio coletivo também,
mandado de segurança, você vai ajuizar direto essa ação no TRT. E desse acórdão que vai ser proferido, você vai interpor RO para o TST. E do acórdão proferido depois que a parte interpôs o RO, seja de uma sentença, o acórdão do TRT, ou seja de um acórdão lá no TST, né, nessas hipóteses de competência originária do TRT. Do acórdão em recurso ordinário cabe recurso de revista para o TST. Do acórdão proferido em recurso ordinário cabe recurso de revista para o TST. Mas muito cuidado, porque o recurso de revista, embora por ser um recurso de natureza extraordinária, ele não vai caber sempre, igual o recurso ordinário cabe sempre. Ele é um recurso extraordinário, é outro patamar aqui. Não se discute mais questões de provas, questões de fato. O que se discute é puramente questões de direito para unificar a jurisprudência. Então, cada rito, né, sumaríssimo, sumaríssimo ou ordinário vai ter suas próprias hipóteses de cabimento de recurso de revista, mas o que é importante você saber é que não cabe para examinar fatos e provas e somente para questões de direito, tá? Então, por exemplo, no rito sumaríssimo, procedimento sumaríssimo, só vai caber recurso de revista por contrariedade à Constituição Federal e por contrariedade à súmula do TST. Não cabe por contrariar o OJ. Já no procedimento ordinário, cabe por contrariar o OJ, lei federal, lei estadual, além de Constituição, súmula e também contra acórdãos de tribunais diferentes. Também vai caber recurso de revista nessas hipóteses. E na execução, na fase de execução, só cabe recurso de revista por decisão que violar direta e literalmente a Constituição. Isso que você precisa saber sobre o recurso de revista. Interpôs o recurso de revista, o TST vai julgar, uma das turmas do TST vai julgar e vai proferir um acórdão em recurso de revista. Desse acórdão em recurso de revista cabe embargos ao TST, para o próprio TST julgar. O recurso de revista quem julga são as turmas. Os embargos ao TST, quem julga é a SDI do TST. Então, vem comigo na linha do tempo. Da sentença, RO. Do RO, recurso de revista. Do recurso de revista, embargos ao TST. E dos embargos ao TST, aí é recurso extraordinário lá para o STF. Ainda temos dois outros recursos, aqui também na fase de conhecimento, que são os agravos de instrumento e o agravo interno, que são recursos destinados a destrancar recurso que ficou trancado. Como assim recurso que ficou trancado? O recurso que não foi conhecido pelo juízo que fez o juízo de admissibilidade do recurso, verificou que ele não preenchia algum pressuposto de admissibilidade daquele recurso e não conheceu do recurso, não recebeu do recurso, o recurso ficou trancado. Se o recurso ficou trancado, você precisa de um agravo para destrancar o recurso. Aqui no processo do trabalho, agravo de instrumento não serve para recorrer de decisão interlocutória, porque decisão interlocutória, em regra, outra dica importante, é irrecorrível de imediato, em regra. Temos exceções e tem vídeo aqui no canal. Também vou deixar a descrição no vídeo para você. Mas o agravo de instrumento, ele serve para destrancar um recurso quando você precisa, quando esse recurso ficou trancado no primeiro juízo de admissibilidade. Porque todo recurso ele passa por dois juízos de admissibilidade. O primeiro, feito pelo juízo que proferiu a decisão que você está recorrendo, e o segundo, feito pelo juízo que vai julgar a decisão que você está recorrendo. Se o recurso ficou trancado no primeiro juízo de admissibilidade, você vai precisar de um instrumento para tirar ele desse tribunal e levar para o outro tribunal que vai analisar o seu recurso. Se você precisa desse instrumento, precisa levar de um tribunal para o outro, cabe agravo de instrumento. Se você precisa, ele passou no primeiro juízo de admissibilidade, ficou trancado no segundo juízo de admissibilidade, você não vai precisar de um instrumento, você vai precisar de um agravo interno, porque ele já está ali onde vai ser julgado. Então, se o recurso ficou trancado no segundo juízo de admissibilidade, ou se você não precisa levar de um tribunal para o outro, vai caber o agravo interno. Então, falamos aqui de uma forma muito geral, mas para você sanar algumas dúvidas e ter essa linha do tempo na sua cabeça. Caso você precise de algum vídeo explicando melhor sobre cada recurso, a gente tem aqui no canal, sobre todos eles.
Como eu te falei, é só jogar na busca do YouTube, Marina Marques Prof, e, por exemplo, agravo de instrumento. Vai aparecer o vídeo de agravo de instrumento para você. Marina Marques Prof, recurso de revista. Vai aparecer o vídeo explicando detalhadamente o recurso de revista para você. Então não se preocupe quanto a isso, aqui o vídeo é para te lembrar e ver se você tem alguma dúvida e ir lá no vídeo específico e sanar essa dúvida. Bom, isso foi na fase de conhecimento. Temos alguns recursos na fase de execução também, porque depois que passa por isso tudo, começa a fase de execução, depois que esgota a fase recursal da fase de conhecimento, a sentença transita em julgado e dá início à fase de execução, que na fase de execução também há uma sentença. Dessa sentença na fase de execução cabe agravo de petição, tá? Muito cuidado para não confundir. Recurso ordinário só cabe lá na fase de conhecimento, na fase que é agravo de petição, aí segue o mesmo caminho, agravo de petição, recurso de revista, embargos ao TST, blá, blá, blá. E já que entramos aqui na execução, vamos falar a nossa quinta dica de revisão importante do processo de trabalho, que é sobre a fase de execução. No vídeo passado, quando eu falei de execução, a luz até piscou, né? Deu um trovão, um relâmpago, a luz piscou. Agora não tivemos mais efeitos paranormais aqui. Quer dizer, nesse caso, efeitos naturais, né? Porque é trovão, relâmpago e luz piscando. Mas vamos falar de execução aqui, então. Nossa última dica importantíssima também, porque a execução é aquele ponto que ninguém gosta, né? Quando a sentença transita em julgado, ela não tem um valor líquido. Então, qual é o primeiro passo quando há o trânsito em julgado? Liquidar o pedido. O que é liquidar? Tornar líquido. Falar qual é o valor efetivo que a empresa deve ao empregado. Porque quando aquele valor da condenação da sentença não é aquele valor, vai calcular, vai ver quantas horas extras por dia ele tinha direito, vai liquidar o valor. Dos cálculos apresentados, a parte vai ter 8 dias para impugnar esses cálculos. E aqui que é o ponto importante da fase de liquidação da sentença, é saber os prazos. Apresentou os cálculos, a parte tem 8 dias. 8 dias para apresentar sua impugnação aos cálculos. A União, quanto às parcelas previdenciárias, vai ter o prazo de 10 dias. Então, as partes têm o prazo de 8 dias para impugnar os cálculos apresentados. A União tem o prazo de 10 dias para apresentar os cálculos também dessas contribuições previdenciárias. Então, guardem. 8, 10. Não confundam. Desses cálculos apresentados e impugnados, vai ser proferida uma sentença de liquidação, que não deveria se chamar sentença porque é uma decisão interlocutória. Dessa sentença de liquidação, o executado vai apresentar os embargos à execução e o exequente à impugnação à sentença de liquidação. Mas ao emitir essa sentença de liquidação, o juiz também vai expedir o mandado de citação e penhora, determinando que o executado pague ou garanta o juízo em 48 horas. Quando o executado recebe lá o oficial de justiça com esse mandado de citação e penhora, mandando pagar agora sim um valor líquido, né, que foi homologado pelo juiz, ele pode tomar algumas atitudes. Ele pode pagar aquele valor e extinguir ali a execução. Ele pode apresentar seguro-garantia judicial, agora também pode apresentar seguro-garantia judicial. Ele pode nomear bens à penhora, que garanta o juízo. Ele pode fazer um depósito judicial para garantir o juízo e exatamente visar a apresentação dos embargos à execução. Ou ele pode ficar inerte. Se ele ficar inerte, o que vai acontecer? O juiz mandará penhorar tanto os bens quanto bastem para a garantia do juízo. E aí vai penhorar, vai fazer cisbajude, vai penhorar bens, vai acontecer a penhora. Quando os bens forem penhorados ou quando for garantido o juízo, o executado poderá, no prazo de 5 dias contados da garantia do juízo, apresentar os embargos à execução. E como eu falei, o prazo para impugnação de sentença de liquidação também será de 5 dias. Dos embargos à execução ou da impugnação à sentença de liquidação, o juiz vai proferir uma sentença. Aí sim, é uma sentença na fase de execução. Dessa sentença na fase de execução, como eu falei, cabe agravo de petição, que tem um requisito específico, que é a delimitação dos valores e da matéria impugnada. Você não vai simplesmente apresentar o agravo de petição só para ir retardando ainda mais a execução. Não, você vai
delimitar qual que é o valor impugnado para que a execução continue correndo sobre o valor que não tiver sido impugnado ou contra a matéria que não tiver sido impugnada. Desse agravo de petição, lembra também que cabe embargo de declaração na fase de execução, se a decisão for omissa, contraditória ou obscura. E o agravo de petição, se você quer reformar a sentença na fase de execução. Desse agravo de petição, o TRT vai proferir um acórdão. Desse acórdão, na fase de execução, cabe recurso de revista para o TST, mas se, e somente se, contrariar literal e diretamente a Constituição Federal. Aí, segue o mesmo caminho. Do acórdão e recurso de revista, cabe embargos ao TST. E depois recurso extraordinário para o STF. Você já pensou se eu acerto as 5 questões de processo de trabalho com essa revisão aqui? Meu Deus, eu vou me achar muito, a mãe de nada, né? Mas, gente, aqui é para ajudar vocês, é para ver se esses pontos, se vocês estão sabendo, com a intenção de que qualquer dúvida que vocês tenham sobre esses temas, pode deixar aqui nos comentários, ou melhor, pesquise o vídeo, porque aí o vídeo é completo sobre cada pontinho aqui. Então, é só ir lá na busca do YouTube, pesquisar Marina Marques Prof e o nome do vídeo vai aparecer para você um vídeo falando só sobre aquele ponto, por exemplo, só sobre o procedimento sumaríssimo, só sobre o recurso de revista, só sobre a execução, o procedimento de liquidação de sentença, só sobre a competência. Então são vídeos pontuais, feitos exatamente para trabalhar aquele tema e não outros temas. E nessa época agora de reta final, de véspera de prova do OAB, é a melhor coisa você sanar sua dúvida com um vídeo curto e objetivo. Então, estou aqui para ajudar vocês. E como prometido, eu também logo na sequência vou gravar um vídeo falando sobre a ADI. Aquela ADI do STF, sobre a gratuidade da justiça, né? Agora, beneficiário da justiça não paga mais honorários, apesar do que na CLT, e é por isso que você precisa ter cuidado, porque a CLT ainda não foi alterada, ainda é uma ADI, mas que já pode ser cobrada na sua prova e tem tudo para ser cobrada. Então, o próximo vídeo é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para você não perder esse vídeo. E envie também para quem você sabe que vai fazer prova de processo de trabalho, vai fazer primeira fase da OAB agora, para ver essa revisão e também avise desse vídeo sobre a ADI que vai ser importantíssimo. Então, te espero no próximo vídeo. Até lá! Olá pessoal, passando aqui para explicar para vocês como funciona a nossa monitoria para a segunda fase da OAB. Não é simplesmente passar dicas de prova, corrigir peças e simulados. Não, é um estudo personalizado, porque cada aluno tem a sua dificuldade e a sua necessidade de preparação. Então, é claro, fazemos correções de peças, simulados, durante a aula com o aluno, porque é importante que o aluno tenha esse feedback no momento, ele veja ali como ele fez e como ele deveria ter feito. Mas como é um estudo personalizado, não se resume a isso. Temos estratégias de prova, como elaborar um rascunho que vai ajudar ao aluno a desenvolver a peça na hora da prova. Trabalhamos peças específicas porque, como eu falei, cada aluno tem a sua necessidade. Às vezes o aluno está com dificuldade em RO, a gente vai trabalhar só com RO na prova. Às vezes ele tem dificuldade em questões, a gente vai trabalhar questões nas nossas aulas. É um estudo personalizado. Se você tiver interesse, é só nos procurar pelo WhatsApp, pelo direct ou por e-mail.